Olá, eu sou o psicólogo Emerson Oliveira. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, aproveita já para se inscrever, deixar o seu like. Aqui eu quero trazer informações sobre saúde emocional, sobre saúde em si e sobre desenvolvimento humano, porque cada vez mais a gente quer ficar melhor, a gente quer olhar no espelho e se orgulhar pelo que a gente é. Hoje eu fiz uma série, na verdade, de 3 vídeos, então esse é o último. Eu fiz o primeiro vídeo falando sobre o filme Nasce uma Estrela, o tema foi Crenças Limitantes. O segundo vídeo também foi sobre esse filme, falando sobre o Alcoolista, e hoje é o último vídeo sobre o filme, então é uma série aí de 3 vídeos, finalizando hoje para a gente falar de um tema muito importante, que também é muito tabu e que merece muita atenção, que é o suicida. No filme Nasce uma Estrela é uma história bem bacana, tem música, tem romance, tem drama, tem um pouquinho de tudo nessa história. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, então você já sabe do que eu estou falando aqui. O objetivo desse vídeo não é trazer spoiler nem contar a história do filme, e sim pegar as situações desse filme que eu acho importante para a gente refletir. O suicídio é um assunto muito tabu, não só no Brasil, como em vários países, porém nós, do Ocidente, temos uma maior dificuldade em falar sobre o luto, sobre a morte, porque não somos preparados para isso. Nós valorizamos muito a vida e quando chega uma perda, a gente não sabe o que fazer, não sabe aonde colocar esses sentimentos, porque na nossa cultura não é comemorado a morte. Então a gente sofre bastante e temos que cada vez mais ressignificar e entender todo esse processo da vida que é natural. Porém, o suicídio é uma antecipação de tudo isso. É quando a pessoa escolhe, por algum motivo, que nós temos que respeitar esse motivo em que a melhor saída é a morte. Então, no filme acontece algumas coisas, o personagem já tem vários problemas de saúde, várias questões. Em um certo momento, uma pessoa vem e fala várias coisas para ela, joga um monte de responsabilidade nas costas dela, sem pensar no que aquilo tudo pode transformar na vida de alguém, e aí, por fim, ele decide tirar a própria vida. E acontece isso às vezes no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que as pessoas estão preparadas para receber vários tipos de notícia e elas não estão. Às vezes a vida da pessoa está tão atrapalhada, está cheia de questões e a gente não sabe, a gente vai lá e coloca mais questões sem saber se essa pessoa vai dar conta. Isso se chama o quê? Falta de empatia. Pense na sua vida, veja o que você consegue suportar. Qual é o seu limite? Você sabe qual é o seu limite da situação mais adversas? Agora pensa se você está nessa situação limite e alguém chega e te joga mais água fria, mais problemas. E aí você faz o que com tudo isso se você já está no seu limite e a pessoa não sabe? Então nós temos que nos responsabilizar pela vida do outro. O suicida muitas vezes não consegue pedir ajuda, ele não consegue nem falar, ele não consegue várias coisas para demonstrar que esses pensamentos estão cometidos dentro da sua cabeça falando, se mate, é a melhor saída. Né? Então tem alguns pensamentos do tipo, algumas falas, na verdade, que as pessoas dizem e que não percebem o quanto isso pesa na vida de alguém. Por exemplo, falar que a pessoa é um vagabundo que não faz nada, que é um imprestável que não serve para nada, né? Falar que a pessoa não, só atrapalha, a pessoa é um peso morto, coisas que diminuem os outros que às vezes vocês podem falar ou a gente fala sem pensar nas consequências disso tudo. Quando acontece um suicídio, muitas vezes as pessoas dizem: nossa, mas o que será que aconteceu? Era uma pessoa tão boa, era uma pessoa que nunca fazia mal para ninguém, de repente faz isso, que coisa horrível. Mas a gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes a pessoa sorri, mas ela está chorando por dentro. A gente não sabe e muitas vezes essa pessoa não sabe como dizer isso, como pedir ajuda. Por isso que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro.
quando você for falar algo para alguém, alguma crítica, pense como você receberia essa crítica antes. E aí, se você falar, bom, acho que eu preciso melhorar algumas palavras, e aí você manda a crítica, porque você não sabe como essa pessoa vai receber essa crítica. Então, o suicídio ele cada vez aumenta, cada vez é notícia na televisão, principalmente hoje no mundo conectado que a gente vive, e tudo isso é por muitas vezes falta da nossa atenção, da nossa sensibilidade. Então, olhe mais para o outro, abrace mais o outro, pergunte se o outro está bem, e se ele responder ainda assim que está bem, reforce o que você sabe dessa pessoa, deixe ela se sentir realmente bem. Porque às vezes a gente está no automático, a gente não está bem, mas alguém chega e fala pra gente, oi, tudo bem? E a gente responde tudo, mas não está bem. Só que a gente não quer prolongar o assunto. Então, reforce o que a pessoa tem de bom na vida dela. Diga para a pessoa, você é uma pessoa X. Reforce sempre o lado positivo dessa pessoa. E deixe aberto. É claro, se você está disposto a ouvir, né, o que a pessoa tem a dizer, deixe aberto. Se precisar falar comigo algum assunto, eu estou aqui. Ou procura um psicólogo, procura um profissional X. Né? É muito bom falar sobre a vida, muito bom se conhecer. Não gere tabu com o suicídio, pois cada vez o tabu está matando mais pessoas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil são aproximadamente a cada 46 minutos acontece um suicídio. Isso nas últimas pesquisas que foram feitas até 2016, né, que foi lançado em 2018, que foi feita a pesquisa. Então, até 2016, eles têm esse número, que a cada 46 minutos acontece um suicídio no Brasil. E muitas vezes os homens cometem mais suicídio que as mulheres por diversos assuntos, por diversos motivos. Então, é de ter atenção, sim. Somos responsáveis pelas vidas dos outros também. Da mesma forma que somos responsáveis pela nossa própria vida, nós temos sim o direito de escolher o que é melhor para a gente, mas nós também somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Então fique atento, assista o filme, veja só como a gente, no filme, como eles lidam com o tema e veja como você lida com esse tema. Você fica confortável, fica desconfortável, não gosta de falar do assunto, sobre morte, sobre suicídio? Veja só, quanto mais a gente foge desse assunto, mais pessoas estão tirando a própria vida. Então, eu vou encerrando por aqui. Obrigado para quem assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E esse é o último filme sobre esse é o último vídeo sobre o filme Nasce uma Estrela.